Uma pergunta, né, uma dúvida que sempre fica aí, né, Renato? É, aparentemente lá no mundo espiritual parece ser mais gostoso, né? Então acho que é por isso que ela faz essa indagação, né? Será que a gente não é meio que acaba tendo que ser forçado a voltar para cá, né? Porque lá parece que é mais gostoso, né? A gente não depende da carne, né? A gente fica ali, consegue trabalhar da mesma forma, então, né? Aí será que acaba ocorrendo essa obrigatoriedade de reencarnar por conta disso? Olha, essa palavra que você usou, né, em relação ao habitar no mundo espiritual, eu acho importante nós entendermos que a linguagem dos espíritos, a linguagem no campo espiritual, é o pensamento. É claro que à medida em que os espíritos evoluem, que as colônias espirituais evoluem, isso se torna a forma e a maneira de comunicação. Mas, estando aqui entre nós, muitas vezes a gente se pergunta, poxa vida, como o Jonatas colocou, será que a vida no plano espiritual ela é mais leve, ela é mais fácil? Eu diria que no plano espiritual, eu diria, não que seria mais fácil, como o Jonatas colocou, mas eu vejo de outra forma, eu acho até mais difícil. Por quê? É uma das teorias que a gente poderia aqui defender. Aqui no mundo dos encarnados, a nossa linguagem, a forma como a gente verbaliza e se comunica com as pessoas, ela é diferenciada no plano espiritual, onde, no plano espiritual, pensar é atrair. Tudo aquilo que você pensa no plano espiritual, você atrai. Então, a chamada condição emocional é o que norteia as nossas relações no plano espiritual. Diferentemente do nosso plano físico, onde muitas vezes você se mostra, você evidencia um comportamento muitas vezes equilibrado, uma pessoa que tem uma vida tranquila e feliz, só que ninguém sabe, na verdade, todos os dissabores emocionais que você convive, que você transita. O seu mundo mental muitas vezes pode estar perturbado e você não demonstra isso. Já no plano espiritual, isso é impossível. Você não conseguirá esconder. Então, à medida que você vibra, que você pensa no plano espiritual, a sua atração, o seu pensamento, ele se transforma em um ímã. Então é muito mais complicado estarmos no plano espiritual, porque existe a transparência. E isso é importante, que esse exercício nós tentemos de alguma forma exercitar aqui, estando no mundo físico. Fazer com que a sua vida, o seu cotidiano, na verdade, seja um reflexo do seu estado emocional, do seu pensar, para que você consiga entender um pouco essa relação entre o plano físico e o plano espiritual. Ou seja, plano físico, nós temos a nossa condição em que muitas vezes o nosso emocional não está à mostra, o nosso pensamento não está. No plano espiritual, não. Tudo aquilo que você pensa, você atrai. As suas vibrações são imediatamente conectadas com aqueles que vibram da mesma forma. Então eu compreendo que é muito mais difícil estar no plano espiritual sob esse prisma, sob esse ângulo. É claro que, estando em uma camada sombria, que é o planeta Terra, sombria no sentido de que ainda não é um planeta onde apenas os espíritos puros habitam, é um planeta de provas e expiações, essa densidade do nosso planeta impõe uma série de restrições e um peso para a nossa carga vivendo nesse local. Então é bem difícil. Diferentemente do que a gente pode imaginar de estar numa colônia espiritual, onde as vibrações estão mais leves. Mas é importante a gente entender que as nossas vibrações e o nosso pensamento são o nosso destino. Então, se você imagina qual é o lugar ou em que local eu habitarei após a minha morte, a gente pode imaginar assim, será o local que tem relação direta com aquilo que você sente e aquilo que você pensa.